Graça e paz. Hoje quero falar a respeito de um versículo que está aqui em Efésios 2:10, que nós fomos criados, né, para as boas obras. Que Deus tem um propósito. Antes mesmo de você existir, Deus sonhou com você, Deus colocou em você dons, talentos, características únicas. Nós não fomos criados, né, como uma fábrica que fabrica um monte de carro, tudo igual. Não, nós temos características únicas. Ainda que seja, né, gêmeos, mesmo óvulos, às vezes na aparência parece ser a mesma, parece um com o outro, né? Se olhar assim, às vezes a gente fica até em dúvida quem é quem, por de tão parecidos que são fisicamente, mas com certeza, né, eles têm características diferentes. Internamente eles têm, né, os dons e talentos diferentes um do outro. Ninguém tem a mesma digital. Então você é único. E Deus te criou único, por quê? Porque existe também propósitos através, né, da sua vida, através das suas características. Deus ele quer marcar pessoas ao seu redor, ele quer trazer vida aonde você estiver, ele quer te usar aonde você estiver. E aí fala aqui em Efésios 2:10 assim, porque somos criados nele, em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, fomos criados, né, com um propósito. Então você não existe apenas para, né, você não foi criado apenas para existir e consumir. É para passar por esta terra sem deixar uma marca. Você foi criado com dons específicos para coisas específicas, para um ministério específico, aonde você estiver. Então, você pode até, né, desejar ser outra pessoa. Mas se você desejar ser outra pessoa, vai faltar alguém, vai faltar você, porque você é único. Então você pode até se inspirar em outras pessoas. Você pode até influenciar outras pessoas, mas ser igual a outra pessoa você nunca vai ser, porque você é único. Então você precisa entender que você é único e que Deus tem um propósito em ter te criado único. Aqui está falando que nós fomos criados nele. Nele que é em Cristo. Para o quê? Para as boas obras. Então o primeiro princípio que você precisa entender é que você foi salvo para servir e não para ficar parado. A salvação também é um chamado. Então muitas vezes as pessoas pensam assim, eu sou salvo e agora pronto, eu não preciso fazer nada, eu agora é só eu ir na igreja e tal. Não, você agora, Deus ele não trabalha com represa, com água parada. Deus trabalha com um fluir, com rios. Então a gente vai estar sempre fluindo na vida de alguém. Sempre, sempre. Né? Você tem dons, você tem talentos, Deus te chamou para manifestar o reino dele nessa terra. E o reino de Deus o quê? Ele está em nós, o reino de Deus está dentro de nós. Jesus já está em nós, né? Através de quê? Irmão, através de uma palavra, através de um conselho, através, né, de uma situação, de um servir alguém em alguma situação. Você está manifestando o reino de Deus. Você está servindo ele através, né, dos seus dons e dos seus talentos. Então nós não somos apenas espectador. Isso fala, né, a respeito de nós termos o quê? Um propósito. Um propósito para o qual você nasceu. Então, deixa fluir aquilo que Deus tem em você e através de você. Pode ter certeza que Deus ele vai estar sempre trabalhando na nossa vida e através da nossa vida. Isso é algo contínuo. Isso é um fluir. Quando Jesus fala, né, que do nosso interior fluirão rios de água viva. Rio, você imagina rio. Um rio, ele alimenta uma cidade, um bairro inteiro. Ele alimenta ali porque ele tem muitas águas. Então ele sacia a sede de muita gente. Então Deus te chamou para ser rio. Deus não te chamou para ser represa, para ficar com água parada. Porque a água parada, ela apodrece, ela começa a ter mau cheiro. A água parada, ela causa enfermidade, ela traz doença. Então Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para fluir através dele. E o segundo princípio, né? Você foi criado para contribuir e não apenas para consumir.
Irmãos, o consumismo é a marca da religiosidade. Você pode ver uma igreja lotada, mas se você pesquisar ali, a maior parte das pessoas, elas querem negociar com Deus, fazer um consumismo, né? Assim como no espiritismo, por exemplo, a pessoa vai lá, né, porque ela quer alguma coisa, então ela vai levar uma oferenda para uma entidade para conseguir alguma coisa. E assim, muitas vezes, tem muitos cristãos na igreja que também tem a mesma mentalidade. Eu vou dizimar para Deus abençoar minha vida financeira. Eu vou fazer essa campanha para eu receber essa bênção. Eu vou no culto para eu receber. E é sempre aquele negócio, né? E às vezes tem... e Deus falou com Abraão assim, sê tu uma bênção. E às vezes as pessoas ficam negociando com Deus, achando que Deus, né, ele é um mercador, que está ali no mercado, que a igreja é como um supermercado, que você chega e vai colocando no carrinho aquilo que você quer. Muitas vezes, Deus ele não vai atender aquilo que você está querendo, né, na hora que você está querendo. Mas a fé genuína é aquela fé que, independente, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Isso é fé genuína. Quantas vezes a gente encontra com pessoas que falam assim, eu não vou mais na igreja, porque quando eu estava passando por esse problema, quando estava acontecendo isso, Deus não me respondeu, Deus não falou comigo, Deus não trouxe a resposta. Mas espera aí, ele é Deus ou você que é Deus? Quem manda? Ele manda, ele é o dono ou ele é o servo? Ele tem que fazer aquilo que você quer, na hora que você quer, da forma que você quer. Porque se for dessa forma, primeiro, é religiosidade. Você simplesmente está fazendo de Deus uma entidade, como as pessoas fazem no centro espírita. Né? Eu vou levar uma oferenda e a entidade ela vai ter que fazer isso para mim. Deus não é uma entidade. Deus é Deus. E como Deus, ele é Senhor. E Senhor é aquele que manda. E além de tudo, ele é pai também. E o pai sabe a hora certa de abençoar o filho. O pai sabe, né, da necessidade do filho e ele vai suprir a necessidade do filho. Porém, se o filho está precisando de pão, ele vai dar pão. Ele não vai dar carne na hora do pão. Ele não vai dar um carro para uma criança de 10 anos. Porque ele sabe a hora certa. A maturidade que a pessoa tem para receber aquela bênção. Porque muitas vezes você está pedindo uma bênção, mas você não vai ter maturidade para administrar essa bênção. Às vezes eu brinco assim, o que adianta Deus, né? Às vezes Deus te dá uma Ferrari e você não tem nem dinheiro para pagar o IPVA da Ferrari. Então Deus sabe aquilo que ele pode nos dar e a hora certa de nos dar. Então o que acontece? Mesmo que a bênção ela não chegue na hora que você determina, na hora que você quer, porque não é você que determina, é Deus. Porque deixa Deus ser Deus. Deixa Deus no lugar dele, de Deus. E às vezes nós sentamos na cadeira de Deus e nós queremos mandar. E aí as pessoas elas falam assim, não vou mais na igreja não, porque eu fiz uma campanha e eu pedi isso não aconteceu. Fé genuína é aquela que supera todas as coisas. Fé genuína é aquela que deixa Deus ser Deus. Deixa Deus fazer no tempo dele, na hora dele. Deixa Deus trabalhar como Deus e não você. Porque senão fica muito fácil, né? Nós sermos aqueles crentes só religioso que só vai na igreja para buscar bem. Só que relacionamento com Deus é para Ele te abençoar. Então, peraí, não é relacionamento. Né? Relacionamento ele tem que ter reciprocidade. Deus ele nos abençoa, sim, claro, sempre. Sempre. Só de nós estarmos aqui, respirando esse ar aqui, ele está nos abençoando. Quantas pessoas aí, olha, muito ricas, na Covid morreu por isso aqui, falta de ar. Algo que eles não podiam comprar. Então, nós somos abençoados todos os dias. Quando nós acordamos, quando nós abrimos os nossos olhos, nós somos abençoados todos os dias. Deus cuida de nós como um pai cuida do filho. E como pai, ele sabe a hora certa. Então, deixa Deus ser Deus na sua vida, independente, né, se ele fez naquele momento ou não, porque ele sabe a hora certa, tá? Então esse é o primeiro princípio, né, é que nós não podemos ser uma represa, nós temos que ser rios para fluir na vida das pessoas. Segundo princípio,
né? Deixa Deus ser Deus. Não seja apenas consumista. Não vá para a igreja simplesmente para consumir, não seja apenas espectador, vá para participar. E não só na igreja, mas tenha vida com Deus em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os instantes. Esteja sempre orando, esteja sempre lendo a palavra, esteja sempre glorificando a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele vai te dar. Né? E a marca da religiosidade hoje é essa. Né? Tanto que tem a teologia da prosperidade. Não, Deus vai me dar. Há um tempo atrás, né, falava assim, não, vem para Jesus e Ele vai te dar um carro, um apartamento. Deus tem bênção para dar para todo mundo, gente. Deus tem bênção muito grande para nos dar. E Deus tem prazer de nos abençoar. Mas é no tempo dele, na hora dele. Ok? E o terceiro princípio, né? O seu ministério é servir aonde Deus te plantou. Onde Deus te plantou. Então, o seu ministério é servir. A palavra ministro é servir. Ministério é serviço. Então, Deus onde te plantou? Qual bairro? Qual cidade? Qual família? Né? Onde Deus te plantou, é ali que você vai servir o Senhor. Paulo, ele estava muitas vezes na prisão e ele estava servindo ao Senhor. Né? Ele estava nas viagens, ele estava servindo ao Senhor. Ele estava em alguma cidade, ele estava ali implantando o reino de Deus. Então, deixa Deus, né, te usar aonde Ele te plantou. Aonde Ele te colocou, aonde você passar, né? No seu trabalho, na sua escola, no seu bairro, na sua família, aonde estiver, aonde você estiver plantado, manifeste o reino de Deus ali, através do servir as pessoas. Com palavras, com atitudes, com serviço. E a última, né? A quarta característica, ou princípio. Deus quer te usar o que as suas experiências para impactar outras pessoas. Uma experiências às vezes são dolorosas. Às vezes é uma experiência, olha, eu tive um câncer e eu fui curado. Olha que experiência você teve. Né? Eu sei que na hora que você recebeu notícia, você teve muita situação. Só que agora você tem uma marca em você, você tem uma experiência que você pode usar para abençoar outras pessoas que estiverem passando pelo que você passou. Olha, eu passei por uma situação financeira difícil. Então você vai poder ajudar pessoas que também agora estão passando pela mesma situação, aconselhando, ajudando, orientando. Às vezes não é uma ajuda financeira, mas uma orientação, né? Porque às vezes a pessoa ela é simplesmente desorganizada e ela precisa de alguém que oriente ela na organização. Então, as nossas feridas, elas servem, né? Elas viram cicatrizes. E quantos a gente precisa ter cicatriz? Imagina quanto de cicatriz nós carregamos desde que nós nascemos, porque nós passamos por muitas experiências. Sempre nós vamos ter experiência que nós vamos poder falar com a pessoa assim, olha, eu já passei por isso e eu venci, e como eu venci, né? Se eu venci, você também vai vencer. Se um venceu, todos podem vencer. Então entenda isso, que a sua experiência, ela pode abençoar outras pessoas. Então, quando Deus permite, né, que você seja curado, essa cura é para ser usada como um instrumento na vida de outra pessoa. Às vezes nós vamos passar por situações em que nós vamos ser, né, quando eu falo de cura, às vezes é uma cura emocional, é uma cura física, é uma cura em qualquer área da sua vida que você precisa, no seu ministério, né, na sua vida familiar, no seu casamento. Olha para as suas experiências. As suas experiências, elas têm propósito. Então, nada acontece por acaso. Deus não trabalha com acaso. Deus trabalha com propósito. Então, eu tenho que entender que eu nasci não apenas para consumir e existir. Eu nasci para ser bênção também na vida das pessoas. Eu nasci com o propósito de manifestar Cristo aonde eu estiver. Manifestar as obras do Senhor aonde eu estiver. E que isso seja uma realidade na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus. Que você possa ser bênção aonde Deus te plantou. Aonde Deus te plantar. Se amanhã Deus te levar para outro país, que você seja bênção lá. Se Deus te levar, né, para outra, talvez você é solteiro, você vai casar, vai ter outra família,
Que se você seja bênção lá, mudou de emprego, seja bênção nesse emprego, aonde você estiver, floresça, né? Cresça e floresça e dê muitos frutos aonde Deus te plantou. Amém? Que Deus continue te abençoando poderosamente. Até o próximo vídeo. Deixa seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Amém?